Programa Um Novo Olhar. Olá, uma excelente tarde para você que nos acompanha aqui no programa Um Novo Olhar. O tema de hoje está imperdível, fiquem atentos, ligadinhos aqui, que o tema hoje é como manter o foco em momentos de transição. Eu sou a Michele Rosseto, é sempre um prazer ter a sua audiência e hoje eu estou com a Alexandra Grassini. Tudo bem, Ale? Boa tarde. Boa tarde, Michele. Uma alegria imensa estar aqui novamente com você, com a equipe técnica e todos. E hoje a gente vai falar um pouco sobre foco. E aí, no mundo cheio de mídias sociais, tecnologia, inteligência artificial, será que está fácil manter o foco, Michele? É verdade, ainda mais, né? A gente está aí chegando no finalzinho do ano, então vamos já também aprender um pouco mais como é que a gente vai manter o foco aí para 2024 com as dicas da lei e também aproveito para agradecer as perguntas, todas as dúvidas que vocês fazem para a gente, porque a gente monta os programas, as pautas do programa Um Novo Olhar, de acordo com as dúvidas e com as perguntas, sugestões que vocês enviam para nós. Então, continuem acessando o YouTube e mandem lá. No programa Um Novo Olhar, coloca lá os comentários e as perguntas. Então, vamos começar. Já começo aqui com uma pergunta da Amanda, de Itaquera, que ela diz que muito se fala sobre como manter o foco hoje em dia, mas afinal, o que é foco? Olha que legal, né, Lê? Ela já começa, o que é foco? Fala que tem que manter o foco, tem que manter o foco, mas afinal, o que é isso? Boa pergunta, né? E quando a gente fala de foco, o foco, na verdade, é um estado mental, é aquele momento em que você consegue prestar atenção a uma única tarefa, uma única ação que você está realizando e ignorar as distrações externas. Por isso que está tão desafiador no mundo de hoje a gente manter o foco, né? Principalmente no trabalho, né? Que hoje está muito acelerado, é muita coisa acontecendo, é muito e-mail chegando, muita mensagem de WhatsApp chegando, e às vezes até na hora em que a gente está se alimentando, na hora do almoço, a gente não consegue, né, Michele, se desligar, a gente fica ali preocupado, preocupada, respondendo as mensagens, né? Então, o Steve Jobs, né? Ele já é falecido, era um dos fundadores da Apple, que é a empresa, né, a grande empresa de tecnologia no mundo, de celulares e tudo mais. Ele dizia assim que ter foco é saber dizer não. Então, no mundo, né, de tantas ofertas, de muitas mídias sociais, então ter foco é você conseguir concentrar a sua atenção numa única tarefa e, segundo o Steve Jobs, você também conseguir dizer não. A gente vai falar aqui um pouco hoje ainda sobre como é que você, o que está consumindo o seu foco. Muito legal o programa hoje. Bom, eu vou escutar bem atentamente também esse programa hoje, viu, Alexandra? Porque eu também sou fácil de perder o foco quando quer fazer muitas coisas, né? Acaba perdendo o foco, então o programa vai servir também bastante aqui para mim. Muito legal. A gente tem uma outra pergunta do Carlos de Santana, São Paulo, que ele diz assim: a falta de clareza sobre o que deve ser feito pode atrapalhar o foco no trabalho? Ótima pergunta, porque o que que acontece? Se a pessoa não tem uma clareza do que ela está fazendo, né? E eu e a Michelle, a gente tem trabalhado com consultoria para empresas, então a gente tem escutado muito, né, Michelle? Às vezes as pessoas falarem assim: olha, não está claro para mim, eu estou um pouco em dúvida do que de fato eu devo entregar, qual que é a minha entrega. E a gente percebe que, principalmente quando a pessoa é empreendedora, ou a pessoa ela trabalha numa condição, né, com a empresa de PJ, que é pessoa jurídica, que é diferente de um CLT. Com CLT, a pessoa, o que significa um CLT? A pessoa está registrada, então a empresa determina um horário para entrar. Ela fala: olha, você vai entrar às 8, vai sair às 17, e essa é a tua função. E principalmente nessas empresas, né, que se chamam startups, né, que são empresas novas no mercado, as pessoas entram e quando a gente pergunta, a gente fala: o que que você faz? A pessoa fala: ah, eu faço um pouco de tudo. E aí, esse um pouco de tudo, né? Assim como empresários, ontem mesmo eu escutei uma empresária aqui dizendo assim: nossa, mas
o que que você faz? Quando a gente perguntou, ela falou, eu faço de tudo um pouco. Então, eu faço comercial, eu faço a gestão do negócio, e aí realmente fica difícil você manter o foco, porque parece que você está fazendo um monte de coisa e no final do dia você fica com uma sensação que você de não realização. Então, você ter clareza no seu trabalho e determinar, bom, então, se eu estou nessa empresa, eu vou trabalhar na área comercial. Então, se eu estou na área comercial, quais são, né, as minhas entregas, qual é a minha responsabilidade, o que realmente, de fato, eu estou comprometida aqui nessa empresa. Tomar cuidado com essa questão do multitarefa, que a gente vai falar um pouquinho sobre multitarefa também. Você aí que está pensando que é multitarefa, temos uma novidade para você. Isso é muito interessante, né? Essa questão dessa clareza de papéis faz todo sentido mesmo, porque quando você tem lá claro o que você vai fazer, isso te ajuda muito mais a ter foco, né? Agora, quando faz um pouquinho de tudo, e aí entra também uma questão importante que é você se posicionar, falar, não, faz um pouquinho de tudo o que exatamente? Eu quero ter bem claro aqui, definido o que eu preciso fazer, o que eu tenho que fazer. Muito legal. E já que você já puxou o gancho, Léo, a próxima pergunta já é sobre essa questão de multitarefa. A Inês, ela é de Sorocaba e ela diz que ela está muito cansada, que ela se vê como multitarefa, realizando muitas coisas ao mesmo tempo. Ela está em transição de cargo na empresa e percebe que se atrasa até nas entregas, ela perde o foco facilmente. Ela pergunta como melhorar isso. Muito obrigada por essa pergunta, né? E realmente, a pessoa, quando ela se diz multitarefa, fica cansada, né? Cansado no final do dia. Só que tem uma questão, esse termo multitarefa, que é, na prática, você fazer várias coisas diferentes ao mesmo tempo, às vezes é só você observar uma dona de casa, né? Às vezes a dona de casa põe a roupa para lavar, está fazendo o almoço, está cuidando do filho, está atendendo o telefone, está estudando espanhol. Tudo ao mesmo tempo, né? Eu estou trazendo aqui, né, o exemplo da dona de casa e numa empresa também, né? Como eu falei, quando a pessoa não tem clareza do papel, ela está fazendo vários papéis ao mesmo tempo e várias tarefas. E ela se diz ainda com muito orgulho, eu sou multitarefa. Só que eu vou ter uma novidade pautado, né, em pesquisas científicas, então é a ciência que está dizendo que o nosso cérebro, veja bem, Michele, não é feito para trabalhar em tarefas simultâneas, em tarefas realizadas ao mesmo tempo. Então, quando você tenta fazer duas coisas ao mesmo tempo, como por exemplo, nas reuniões online, a gente percebe. Às vezes a pessoa está aqui na reunião online, ela está olhando para cá, ela está olhando para lá, ela tá olhando para tudo quanto é lugar, mas ela não está focada na reunião em si, né? Então, muitas vezes ela está respondendo e-mails durante a reunião, ela está tentando resolver outras questões, mas ela também não está focada na reunião, né? E, na verdade, eles chamam, né? Segundo a ciência, chamam essa questão de alternância entre tarefas, que é quando você alterna. Então, você está focado na reunião e aí você alterna e vai focar no e-mail. Você alterna e vai focar na mensagem do WhatsApp, teu WhatsApp apitou, né? E aí você alterna. Então, ele chama de alternância de tarefas muito rápido e diz que essa alternância cobra um preço muito alto da nossa mente, porque a gente acaba realizando menos e cometendo mais erros, né, ao tentar trabalhar dessa forma. Então, essa questão da multitarefa, na verdade, segundo a ciência, segundo pesquisas, é um mito, né? Então, eles chamam, na verdade, hoje isso de alternância de tarefa, que é quando eu estou aqui na reunião e estou tentando responder, por exemplo, um e-mail, uma mensagem de WhatsApp ao mesmo tempo. Então, a questão é fazer uma coisa de cada vez. Não adianta, se está na reunião, se programa para ficar focada na reunião. Desliga o WhatsApp, não liga. Uma dica é não colocar o WhatsApp web no computador, porque eu estou aqui focada na reunião online e ele está pitando aqui do lado. Né? E é muito interessante, gente, porque enquanto eu estava estudando esse tema hoje, Michele, o quantas vezes o meu celular apitou, né? Com mensagens, pessoas perguntando coisas, clientes, né? E eu percebi que eu parei
parei para responder, né? Então, tem algumas dicas que a gente vai dar aí para vocês no final do programa, mas assim, fazer uma coisa de cada vez. Multitarefa, na verdade, é um mito. E tem muita gente que se sente orgulhosa. Eu mesmo, durante muito tempo, falei, nossa, eu faço várias coisas ao mesmo tempo. E eu tenho um tipo de personalidade que é um desafio manter o foco, porque meu tipo de personalidade, ele gosta de novidade, de inovação, de coisas diferentes. Então, voltar para o foco é sempre importante. Isso é muito legal que você está trazendo, porque acaba virando uma crença, né, Ale, de achar que a gente é multitarefa, e acho que até mais nas mulheres, né, a carga maior acaba vindo para as mulheres, de ter que fazer muitas coisas, então é legal a gente parar e, como a Ale falou, né, isso não é verdade, o nosso cérebro não consegue processar tantas informações, e como agora a gente está numa era digital com muitos estímulos o tempo todo, aí cabe a nós fazer esse policiamento, né? Já já a gente vai trazer aí as dicas de como fazer isso, mas já aí mudando essa forma de pensar, né? Eu também era assim, viu, Ale? Senti um super orgulho, assim, eu consigo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, e hoje eu já estou vendo que, isso acaba com a nossa saúde, desgasta, drena energia, por isso que é importante ter esse foco. Muito legal. O Paulo, de Santana de Parnaíba, ele pergunta: acabei de iniciar num novo trabalho, é tudo novo, e estou sentindo dificuldade de manter o foco no trabalho. Me sinto perdido com tantas mudanças. Como é que a gente ajuda o Paulo, Ale, nessa situação, nesse momento aí de transição, né, de trabalho, de carreira? Você que é especialista nessa área, né, Ale? Esse é um tema que eu amo, né, de carreira, transição de carreira. E quando a gente muda, né, quando a gente está em momento de mudanças, né, é bastante desafiador, porque parece que tem muita coisa acontecendo, é muita informação nova. É lógico que depois de um tempo, aquilo que é novo é que nem, por exemplo, quando você vai em um lugar diferente, você olha o endereço, né, e dá até um friozinho na barriga. Você fala, nossa, eu tenho que chegar lá amanhã 8 horas da manhã, qual é o caminho que eu vou fazer? Eu vou de trem, vou de metrô, vou de carro, né? E aí você é um caminho novo. Então você investe um tempo numa energia, você coloca um foco para chegar naquele lugar. Se você vai a segunda vez, já é mais tranquilo. Então, momentos de transição merecem mesmo, né, um tempo ali de foco no que você está fazendo. E acho que para ajudar, tem o Daniel Goleman, já deixando uma dica aqui de um livro, que é o livro Foco. O Daniel Goleman, ele é um psicólogo, pesquisador, que tem muitos textos e livros sobre inteligência emocional, e ele escreveu também sobre foco. E ele diz que tem 3 tipos de foco, e é uma habilidade. Um deles é a concentração. Então, a concentração é isso justamente, né? Quando você presta atenção e ignora outras coisas. Você presta atenção numa única coisa e ignora as outras. A outra que ele fala é de presença aberta, que é quando você está diante de alguém. Então você está com aquela presença que você está observando a pessoa, você está escutando o que ela está falando, como que ela está se movimentando, se ela está com os braços fechados, se ela está com os braços abertos. E ele até diz que isso é você ter uma consciência panorâmica. E o outro que ele fala é de associação livre, que ajuda muito, é quando você permite de maneira focada, que seu pensamento fique livre. E isso vai te ajudar na criatividade. Então, imagina, quando você está passando por um momento de transição, de mudança, é importante você observar qual é o tipo de foco, de atenção que você está precisando naquele momento. Então, por exemplo, para se relacionar com as pessoas da equipe, pessoas, né, que você está conhecendo, pessoas que ainda você não tem uma intimidade, para ter uma segurança psicológica, você está construindo isso. Então, essa, né, é presença aberta, esse foco de você estar realmente concentrado no outro,
quando o outro está falando, e não estar dialogando com os seus pensamentos, né? Porque você manter foco no que o outro está falando é realmente você estar com essa presença aberta, você está prestando atenção. Ou se é aquele momento em que você vai focar na realização dos processos, entender os processos da empresa. Então, aí você vai ter concentração. Você fala, bom, então agora eu vou dedicar um tempo para isso, e eu vou me desconectar das pessoas, porque o foco nesse momento não são as relações. E se você precisa de um momento de criatividade no seu trabalho, né? Então, você também se desconectar das outras coisas e se abrir, ler textos, livros, assistir vídeos, às vezes fazer visita em outros lugares, em outras empresas, né? Um tempo que seria quase um campo de pesquisa, né? Então, você está focado naquilo. Então, observar qual é o tipo de foco que você está precisando e distribuir. Então, eu vou ter um tempo para os processos, um tempo para as relações e um tempo para a criatividade. Esse livro a gente já deixa aqui de dica, Foco, do Daniel Goleman. Boa, Ale, muito legal. Muito bom. Agora a gente vai também para um pouco mais de práticas, como a Ale já trouxe aí essa dica de um livro. Temos aqui uma pergunta da Carla de Atibaia, minha vizinha aqui. Eu estou em Piracá, ela está aqui pertinho. A Carla, um beijo, viu, Carla, para você, para todos de Atibaia e região aqui. Ela diz o seguinte, Ale, quais são as dicas para manter o foco com tanta informação disponível, e-mails, mensagem de WhatsApp, grupos, são muitos grupos que ela fica, e ela diz que ela fica o dia todo conectada, que mesmo na hora do almoço ela também percebe que ela continua conectada, e que ela se mudou para uma cidade do interior, mas que ela continua dispersa, achou que teria mais tempo, olha que interessante, né, de mudar para o interior, achando que ia ter mais tempo. Não, não tem, gente. Eu também moro no interior. Não tem, viu? A gente que coordena, que tem que fazer essa gestão do nosso tempo, né, Ale? Mas legal, você já falou aí uma das dicas, né, de tirar a notificação do computador, WhatsApp web, o que mais que a gente pode fazer, Ale? Muito legal, né, Michele? Eu acho que tem uma idealização, né? Em momentos de transição, principalmente, uma idealização. Eu vou mudar de emprego, vou mudar de cidade, vou para uma cidadezinha do interior, lá, né, no norte do Paraná, e eu vou ter muito tempo. E a gente tem percebido que na pandemia muitas pessoas fizeram essa mudança, porém, continuam sem tempo, né, Michele? Então, Atibaia, minha mãe é atibaense, nascida em Atibaia, então gosto muito dessa cidade, mas vamos lá, né? Como é que você faz com tantas mensagens chegando, celular apitando o tempo todo, né? Uma das questões é você colocar na sua agenda mesmo, né? Você reservar, né, momentos de foco. Você colocar ali bloco de foco, que é um momento em que você vai se dedicar a focar, né? A focar a sua atenção naquilo que realmente lhe importa cuidar. E nós fizemos até no Evoluir aqui, né, com a Terezinha Lorenzon, que ela é especialista em liderança generativa, ela trazia muito isso. O que de fato te importa cuidar? Então, é importante você colocar na agenda, né? Reserva o horário do seu calendário, coloca lá. E aí você pode colocar o foco no relatório, no processo, porém também o foco para a sua saúde, exames que você precisa realizar, às vezes colocar o foco na família. Olha, esse sábado eu vou dedicar à minha família, eu vou desligar todos os aparelhos, eu vou estar focado no almoço, no chá da tarde, numa festa de aniversário, eu vou estar com eles, né? Então, você reservar horários aí no seu calendário de foco, tanto para as coisas pessoais como profissionais, né? O que eu já falei, né, de eliminar, diminuir as distrações, né, de aplicativos de e-mails, mensagens, e reservar um tempo no seu dia para responder em bloco. O que que significa isso, né? Que a gente está recebendo mensagem o tempo todo. E lembra daquela questão da alternância de tarefa? Eu paro o que eu estou fazendo para responder, né, a mensagem do WhatsApp. Eu, por exemplo, é com o WhatsApp. Gente, é mensagem do WhatsApp o tempo todo, né? 10 horas da manhã, 7 da manhã, não tem horário.
Então, você também, né, programar um horário para você respondendo. Se você falar, vai ser 7 da manhã, ou, dependendo do teu trabalho, você pode colocar 3 horários durante o dia. De manhã, quando você começa o dia, depois um horário no período da tarde, que a gente sabe que tem questões que são mais urgentes, e um no final do dia, né, ou no dia seguinte. Então, você fixar o horário e fazer essas respostas em blocos, né? E uma coisa que a gente tem falado bastante, né, é depois de terminar, fazer uma pequena pausa, pode ser pequenininha, né? Se afasta do computador, né? Para quem mora, né? Você que mora no interior, né? Deve ter uma árvore aí no seu quintal. Se não tivesse, acho que abrindo a janela, você vai enxergar a natureza, né? Então, você se alongar, fazer uma pausa mesmo, né? E olha só que interessante, Michele, tem empresas, né, que a gente está falando aqui de determinar um tempo, né, para você realizar essas atividades. Tem empresas que eles estão implantando o que eles chamam de sprints de foco, né, que são justamente empresas em que elas colocam um tempo para a equipe toda estar focada para responder os e-mails. Então, não é que cada um vai respondendo, né, o tempo que quer, eles têm horários para estar focando em determinadas atividades. E eles dizem, né, segundo as empresas em que eles implantaram esse sistema, que pelo menos 40% eles estão se sentindo mais produtivos, né, porque estão focando, Michele. Muito interessante, muito legal essas dicas, excelentes. Uma das coisas que eu tô me policiando bastante é com o WhatsApp Web, que isso tira bastante a minha atenção também. Isso é importante, determinar tempo para fazer as coisas, isso é bem legal também. Muito bem, olha como o tempo passa rápido, né? Quero aproveitar aqui para dar 2 recados importantes antes da mensagem final aqui da Alê. Primeiro, reforçar a parceria que nós temos com a FEAL e o Instituto Evoluir. Então, se você quiser marcar, olha, a Alê, ela faz uma consultoria individual também para você, um atendimento individual. Se você estiver passando por uma fase aí de transição de vida, de carreira, pode fazer o coaching com a Alê. E também eu e a Alê, a gente faz a mentoria 2 em 1, a gente também trabalha juntas. Então, assim, tem muitas opções para vocês se trabalharem essas questões de transição também de vida e carreira. E todos que são os sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm 15% de desconto. Legal? Então é só entrar lá no site institutoevoluir.com.br, fica de olho na programação, vem conhecer também o Instituto Evoluir. E um outro recado super importante é uma campanha que a Boa Nova está fazendo, uma campanha que chama Boa Nova, depois da tempestade, um novo amanhecer. Aquela chuva que aconteceu no dia 3 de novembro no estado de São Paulo, que todo mundo ficou sem luz, foi aquele caos. O que aconteceu, gente? A estrutura da transmissão da rádio Boa Nova foi afetada pela tempestade. E uma das antenas que está nessa migração, da gente mudar de AM para FM. E nessa migração a estrutura foi afetada e agora a gente precisa de recursos para que esse sonho de ir para a FM ele possa ser realizado. Então, se você puder nos ajudar com qualquer valor, qualquer contribuição, nós fizemos um Pix para essa campanha. O Pix, campanha.fm.pix@feal.com.br. Se você tiver mais informações, quiser mais informações, ligue para o número 0800 120 1838. Muito bem, Ale, 1 minutinho para o seu fechamento, palavras finais. Ai, passa muito rápido. Então aí, né, acho que bacana nessa campanha, né? Depois da tempestade, um novo amanhecer, que nome lindo, uma apreciação, né, para esse trabalho. E acho que é justamente isso, a gente olhando pela visão espírita, né, as mensagens de Jesus, né, o quanto a própria caminhada de Jesus, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, né, e muitos outros nomes, Reinaldo Leite, nosso querido Reinaldo Leite,
que participou aqui do Instituto Evoluir tanto tempo, né? O quanto que é importante você manter o foco na sua caminhada. Muitas tempestades virão, fazendo aí uma comparação, né, com a questão da tempestade. Muitas tempestades virão, faz parte, né, da nossa evolução. Estamos ainda num planeta de provas e expiação, mas se estabelecer, manter o foco na fé, manter o foco naquilo que é importante. E a tempestade passa e um novo amanhecer chega. Então, sempre se pautar no Evangelho de Jesus. Muito bom, Ale. Muito obrigada pelo programa de hoje. Obrigada a todos pela audiência. Obrigada a toda a equipe técnica que nos auxilia aqui, a Thaís, a Gina, o Rogério, o Jefferson, o Júlio, o Edi e muitos outros que estão aí nos bastidores. E nos vemos na próxima quarta-feira. Você acompanhou Um Novo Olhar.